Olá, querido telespectador, tudo bem? Meu nome é Yasmin Vitória e seja bem-vindo ao canal Geopolítica em Tom Rosa. Hoje eu vim trazer o tema aqui da Guerra do Yom Kippur. Se você clicou nesse vídeo, você está interessado nesse tema. Talvez seja por uma dúvida ou interesse pessoal ou um trabalho de escola. Enfim, você está interessado. E eu vim aqui explicar o tema enquanto eu venho tomando meu cafezinho. Na verdade não é café, é café com leite, tá? Eu não vou mentir não, eu não suporto café puro, não sou brasileira de verdade. Mas a Guerra do Yom Kippur, a gente discute ela, tem que entender algumas guerras anteriores. A Guerra do Yom Kippur foi uma guerra que aconteceu em 1973, entre Israel, Iraque e Síria. Para você entender a Guerra do Yom Kippur, você precisa entender a Guerra dos 6 Dias, que é uma guerra que aconteceu entre Israel, Iraque, Síria, Kuwait, Cisjordânia, que atualmente é a Jordânia, e assim, é uma sucessão de conceitos. Então, você tem que entender a Guerra dos 6 Dias para poder tentar compreender a Guerra do Yom Kippur. Apesar de não ser o tema principal do vídeo, eu vou explicar mesmo assim de maneira resumida. A Guerra dos 6 Dias foi causada porque Israel achou ou presumiu que os árabes eles iam atacar o território. Então, Israel foi e atacou na desculpa de que estava apenas prevenindo, né? Assim, essa foi a desculpa deles, mas quem somos nós para julgar? Agora, a Guerra do Yom Kippur, ela aconteceu no Oriente Médio, só que, enquanto a Guerra dos 6 Dias teve Kuwait, Iraque, Egito e Síria, a Guerra do Yom Kippur só teve de inimigo de Israel Egito e Síria, ok? A Cisjordânia e o Egito não participaram. Mas, ao longo da guerra, a gente vai ver, no finalzinho, após a guerra, ok? A gente vai ver uma ação que é um plot twist, praticamente. Um plot twist da geopolítica. Continuando. O Yom Kippur, ele é um feriado judaico, ok? Ele não segue o calendário gregoriano, ele segue o calendário judaico, ok? O calendário gregoriano é o que a gente está acostumado a seguir. Só que ele segue um calendário judaico, né? Então, a data ela pode variar muito. Normalmente, a data do Yom Kippur varia entre 1º de outubro até comecinho de outubro, ok? Esse ano, o Yom Kippur ele aconteceu dia 1º de outubro até o dia 2, porque o Yom Kippur ele sempre acontece no pôr do sol do dia e termina no pôr do sol do outro. E o Yom Kippur, ele significa dia do perdão, ok? É um dia para os fiéis eles pedirem perdão pelos seus pecados a Deus. Tem até o Muro das Lamentações lá em Israel, que várias celebridades, vários líderes mundiais já visitaram, apesar de não serem judeus. E é isso sobre o Yom Kippur. Também tem uma curiosidade sobre o Yom Kippur. Eu, pessoalmente, eu não consigo, ok? Eu vou admitir, eu não consigo, mas eles ficam 25 horas de jejum. Um dia em 1 hora, isso daí, praticamente. Um dia em 1 hora. Eu não consigo ficar nem 4 horas sem comer. Eu tenho que comer pelo menos uma coisinha para tapar o buraco da boca. Agora imagina 24 horas. Quem consegue ficar 24 horas sem comer é um guerreiro. Você tem que ter se alimentado de um grande buffet, de um grande banquete. Mas voltando ao assunto, né? Brincadeiras à parte. Então, nesse ano, 1973, o Yom Kippur caiu no dia 6 de outubro. E como Israel é um estado judeu,
é ponto facultativo lá, né? É feriado e ponto facultativo. Então, o pessoal tá todo mundo descansando. A questão aqui, Egito e Síria resolveram atacar Israel, justamente nesse dia. Israel não estava sabendo do ataque. Israel nem imaginava o ataque. Tava todo mundo preocupado lá, festejando, fazendo suas orações. Mas Egito e Síria tinham combinado atacar Israel ao mesmo tempo, tá? Às 14 horas da tarde. Às 2, Ao mesmo tempo, eles atacaram Israel. E da onde que eles tiraram todo esse armamento? União Soviética, ok? Quando a gente fala de Oriente Médio, os árabes eles sempre serão financiados em guerras pela União Soviética, assim como Israel sempre será financiada pelos Estados Unidos, ok? Isso ocorre até hoje, tá? Mas não vamos falar de atualidade, vamos falar de história. Como eu estava dizendo, atacaram Israel ao mesmo tempo. E você imagina só, um feriado religioso, o país todo parou. Aí vai vir um ataque surpresa? Não estavam preparados, gente. Então, como os israelitas não estavam preparados, os sírios e os árabes e os egípcios, perdão, gente. Embora que eles também são árabes, mas especificando, os sírios e os egípcios, eles saíram na vantagem, ok? Então, os Estados Unidos, vendo isso, citando os Estados Unidos de novo, nosso queridíssimo tio Sam. Os Estados Unidos, vendo isso, falou assim, e caramba, pô, isso me preocupa. Por que preocupava? Porque estava mexendo com a aliada dele. Olha, uma fofoca aqui. Israel, no dia de sua independência, 11 minutos após a sua independência, quem que reconheceu Israel? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconheceu Israel logo após 11 minutos de independência declarada. É muito fogo, né? Mas, enfim, tava esse negócio de aqui tem jazida de petróleo, lá no Oriente Médio, no caso, né? Porque a partir no início do século passado, começaram a descobrir jazidas de petróleo no Oriente Médio. E os Estados Unidos falou assim, nossa, pô, eu acho uma boa apoiar esse país, Israel no caso. Eu acho uma boa, cara. Por quê? Se eu chego perto de Israel, eu consigo ter acesso, entre muitas aspas, a petróleo. Eu consigo ter acesso. Pensaram assim, né? Mas, voltando. Israel nem tem tanto petróleo, ok? Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos ele mantém uma relação amistosa e até defensiva até demais com Israel, porque lá é um ponto estratégico. Então, com razão que eles defendem tanto Israel. Quer dizer, com razão no quesito estratégico, não o que eles fazem, né? Os Estados Unidos, vendo que estavam acabando com o chuchuzinho dele, Israel, falou assim, pô, eu não vou deixar isso, não quero, isso daí vai dar mó fuzuê, entendeu? Vai dar mó fuzuê isso daí. Então, os Estados Unidos chegou em Israel e falou assim, querida, toma isso de arma, toma munição, toma míssil, toma, meu Deus, acho que míssil, não exatamente, enfim, toma qualquer coisa de cunho bélico, ok? Toma, fica pra você, usa nessa guerra e ganha, querida, ok? Vai que é sua. Por quê? Os Estados Unidos
Bem, os árabes, eles estavam sendo apoiados pela União Soviética. Onde tem onde tem União Soviética, tem Estados Unidos. E quando a União Soviética tem um lado, os Estados Unidos está do outro. Ou seja, a Guerra do Yom Kippur, em resumo, é um outro episódio da Guerra Fria. A Guerra do Yom Kippur foi incentivada por ambas as potências, ok? Vendendo armamento. Não significa que Estados Unidos apoiou Israel, União Soviética apoiou os árabes. Não significa que eles participaram diretamente do conflito, ok? Isso não significa isso. Na verdade, eles participaram indiretamente, mas ajudaram, né? Ajudaram financeiramente, com armas. E continuando, após a ajuda dos Estados Unidos a Israel, acabou que Israel deu uma reviravolta e continuaram com... Como eu posso dizer isso? E continuaram lutando, até que dia 26 de outubro acabou a guerra, ok? E Israel conseguiu mais território do que já tinha, mais território do que a ONU tinha planejado para o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel, ele não foi um Estado que se formou sozinho, ok? Foi um Estado que a ONU selecionou, pediu para o Reino Unido ceder, que antigamente era a Palestina, ok? Para poder botar os judeus nesse estado, porque após a Segunda Guerra Mundial, os judeus meio que não estavam sem para onde ir. Então, eles foram e pegaram, o Reino Unido não dá aqui. Botaram na região da Palestina, da antiga Palestina. E hoje é o Estado de Israel. Mas você acha que acabou? Não, não acabou, ok? Porque ainda tem um pós-guerra. Ninguém ganha uma guerra, ok? Vendo que seus amigos, Síria e Egito, foram humilhados, os árabes disseram assim: cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. Como que vocês conseguem perder uma guerra contra só um país? Como isso é possível? Como isso é possível? Não, mas não vamos deixar barato. Não vamos deixar barato. Não vamos deixar barato isso. Eles ficaram pistola porque os Estados Unidos financiou Israel. Ficaram pistola por causa disso. Já que você vai ajudar o seu fantoche, então, sabe o que a gente vai fazer? Lembra que eu disse que o Oriente Médio, no início do século passado, estava descobrindo que tinha muitas jazidas de petróleo? Então, a maioria dos produtores de petróleo, hoje em dia, e até antigamente, ficam no Oriente Médio. Alguns países do Oriente Médio, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e até mesmo a Venezuela entrou no meio, porque, caso eu não esteja enganada, a Venezuela é a maior produtora de petróleo do mundo, ok? Bichinha tá podendo. Criaram a OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo. E sabe o que os membros da OPEP fizeram? Estados Unidos, você realmente apoia Israel? Você vai continuar tratando Israel igual seu cachorrinho? É isso. Então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o preço do petróleo. Crise do petróleo, ok? A primeira crise do petróleo ocorreu por causa que os Estados Unidos apoiou Israel. Não sei se vocês perceberam, mas uma coisa complementa a outra, ok? Guerra Fria, Guerra do Yom Kippur, crise do petróleo, ok? E praticamente é isso. Essa é a Guerra do Yom Kippur, resumida, mas de uma maneira bem formal, ok?
porque o estilo dos meus vídeos serão, porque eu só tenho 2 vídeos por enquanto, serão algo mais informal, porque o meu objetivo é fazer vocês se sentirem à vontade. Eu não vou explicar um tema falando de maneira toda formalizada, entendeu? Usando palavra que a maioria não entende. Então, eu espero que, caso você tenha alguma dúvida, você tenha entendido. E mesmo se não tenha nenhuma dúvida, você continue, tenha entendido também. E eu agradeceria muito se vocês nos comentários, os telespectadores, comentassem sugestão de temas para eu poder abordar, ok? É isso, praticamente. Eu espero que o vídeo também não tenha ficado muito longo, mas conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. Então, tchau, tchau. Tenha um bom final de semana.